As pessoas não vão me atacar necessariamente por eu ser gay, porque elas não sabem. Tentei jogar LOL, chato, galera se xingando, qualquer coisa enche o saco. E quando você entrava num combate, ele saía gritando com os bracinhos pra cima, assim, desesperado, como se ele fosse, tipo, uma maricona, sabe? Tipo, não corajosa, tipo, de entrar e combater. Ao mesmo tempo que o jogo permitiu que eu me expressasse e pudesse ser um homem gay, ele tava tirando uma com a minha cara, quase, sabe? Como é a vida do homem gay no universo gamer? Eu amo essa palavra, cara. Gamer é uma palavra que eu tenho cortado do meu vocabulário. É muito anos 90, não é? Gamers, onde vivem, o que eles fazem? Pra ter esse papo com a gente aqui, eu trouxe meu querido Rick. Mas conta pra galera o que você faz, que é o mais importante. Bem, eu me chamo Henrique Sampaio, eu sou jornalista de jogos há uns 15 anos. Bem, eu acho que minha pegada é meio de questionar jogos também. Obviamente, a gente joga, a gente curte, a gente faz reviews, aquelas coisas meio tradicionais, assim, digamos, em videogames. Mas a gente sempre teve uma pegada, quando eu falo a gente, é o Overloader, né? Eu, os meus sócios, né? O Heitor, o Teixeira. A gente tem essa pegada de questionar um pouco também, né? Tipo, de trazer esse questionamento que a gente vê, na verdade, em outras áreas, sabe? Tipo, no cinema, na música. E falar, sabe? Tipo, politizar esse diálogo, né? Tipo, de falar de videogames não só como o joguinho de tiro lá que a gente curte e acha legal, mas explorar um pouco esses símbolos, né? Tipo, tiro. Por que tiro é tão comum em videogame? O que eles estão fazendo, tipo, nesse meio? Como eles refletem nesse meio, no público que consome? Eu acho que tudo isso é bem importante. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho do Rick, eu vou deixar um card aqui em cima pro Overloader. Vou também deixar na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado o link pra cada uma das redes sociais deles, pra vocês poderem conhecer mais do trabalho. Eles têm um trabalho muito grande de podcast também. E aí eu quero fazer uma pergunta. Você falou muito sobre entender o que está passando por trás desses símbolos, e eu queria que você tentasse me contar, assim, se você conseguir lembrar de cabeça, quais são os principais personagens gays em jogos grandes, assim, vamos pensar em blockbusters, assim, triple A's. Tá. Sabe que é meio difícil de fazer, assim, de cabeça, justamente porque não existem muitos. Se a gente for considerar, por exemplo, personagens em que você pode ser hétero, você pode ser gay, né, de acordo com as suas opções, a gente tem até aqui um rol ok, assim, coisas, tipo, como Mass Effect, né? Mass Effect você pode personalizar o seu personagem desde o começo, você se expressa através dele, ele é quase que ou ela, né, no Mass Effect você pode escolher personagem masculino ou feminino. Esse personagem é quase que um avatar, né? Pra você se expressar. Daí você tem várias opções. Você tem opções românticas, heterossexuais, homossexuais. Eu acho que a partir do 2 só você tem opções homossexuais. E quando você considerar esses jogos mais abertos, assim, você tem um número interessante, assim, de jogos. Mas, ainda assim, são construídos poucos... narrativamente, você acha que tem? Tipo, então, essa é a questão. Os jogos em que você tem personagens que são definidos e aquilo ali, você vai ter que jogar com aquele personagem, você vai ter que assumir o controle daquele personagem. São pouquíssimos. Assim, tipo, o próprio Last of Us tem a Ellie, né, que é uma personagem lésbica, embora você não jogue diretamente com ela, né. De cabeça eu consigo lembrar de alguns jogos mais independentes. Tem um jogo que eu gosto muito, chamado Fragments of Him. Ele é um jogo focado em narrativa, no qual ele fala sobre a bissexualidade dele, na verdade. Então, você passa por esses processos da vida dele, que ele se apaixona por uma garota no colégio, quando ele tá conhecendo muito da própria sexualidade. Eventualmente, a avó dele descobre que ele tá ficando com um cara no colégio, então você lida com a homofobia da avó e a dificuldade dela de lidar com aquilo, sabe? Ela não entende. Então, imagina, tipo, um jogo transmitindo todo esse processo que um homem gay ou bissexual, ou uma pessoa LGBT em geral passa, foi muito impactante pra mim, sabe? E ele toca diretamente nessas questões de sexualidade. Então é um jogo que ele tá explorando a sexualidade do personagem. Então, eu acho que ele é um dos poucos jogos que eu me lembro, assim, em que, o personagem, ele é gay, no caso, ele é bissexual, do que eu acho mais incrível ainda, e isso é importante no jogo. E eu sinto que são poucos jogos que, de fato, te apresentam um personagem homossexual ou bissexual, enfim, e isso é importante no jogo, sabe? Você, de fato, tem aquilo tem algum impacto na como seria, por exemplo, Uncharted, o Nathan Drake, ele tem a namorada dele, tem várias, no caso. Então a gente vê esses casais héteros acontecendo, mas então a gente já viu que não tem muito disso. É muito, muito, muito raro, assim. Porque a gente vê com mais frequência em jogos independentes. O Life is Strange, por exemplo. Né? Life is Strange, você tem uma sugestão ali, né? Tipo, de orientação sexual da Chloe e da Max. É até curioso, assim, parece que os desenvolvedores têm um pouco de medo de tocar nesses assuntos, de colocar descaradamente, essa personagem é lésbica, sabe? Eles vão pisando aos pouquinhos, vão molhando o pezinho e tal, e
conforme as pessoas vão aceitando, parece que eles vão desenvolvendo mais isso. Tanto é que você só vai entender melhor, assim, tipo, ter essa noção da orientação sexual da personagem no último episódio da série. O Last of Us. O Last of Us, ninguém saca isso da Eu vi pessoas que viram o trailer do Last of Us 2 e começaram a reclamar, tipo, porra, tá querendo lacrar, ela virou lésbica agora. E você fala, caralho, ela sempre foi. No DLC tava, e tá, tipo, tá implícito em várias coisas da própria história e tá ali. E é bem resolvido até porque é uma personagem que tá crescendo, ela tá se descobrindo, então você tá passando, você tá acompanhando esse processo dela de amadurecimento, identidade mesmo. Ela tá se identificando, ela tá se vendo como uma mulher lésbica, né? Eu acho super importante colocar o jogador pra acompanhar esse processo. E eu acho que cria-se uma empatia, né? Você queria? Sim. E aí você falou essa coisa de criar identidade, de crescimento. Eu acho que você deve ter tido uma infância muito parecida com a minha. Foi jogando joguinhos. Eu jogando tudo que até tipo de coisa. Cresci jogando jogos de tiro, inclusive, sabe? Quando eu era mais novo, eu adorava jogos de tiro, RPG. E é curioso. O que você jogava? Conta aí pra gente, só pra ter uma ideia. Um dos primeiros jogos que eu me lembro de ter jogado e sentir que o jogo permitia que eu me expressasse foi o Fallout 2. Nossa, amo. Então, Fallout é uma série que é bem popular atualmente, mas esses primeiros jogos, eles eram muito exclusivos, assim, de PC, não eram tão populares. E o Fallout 2, ele saiu em 98, assim, pra mim, foi meio incrível, assim, poder, a partir de decisões minhas, a partir da minha história que eu tava construindo, perceber que eu podia ser um personagem gay, porque eu podia me casar com um filho de um fazendeiro, não sei o quê. Mas o jogo, isso que é curioso. Embora ele estivesse, digamos, validando uma perspectiva minha, eu, enquanto um adolescente que tava me descobrindo gay, sabe? Ele tinha um toquezinho de homofobia ali ainda, porque o personagem que você se casava, o homem, ele se juntava à sua equipe, e quando você entrava num combate, ele saía gritando com os bracinhos pra cima, assim, desesperado, como se ele fosse, tipo, uma maricona, sabe? Tipo, não corajosa, tipo, de entrar e combater. Ao mesmo tempo que o jogo permitiu que eu me expressasse e pudesse ser um homem gay, ele tava tirando uma com a minha cara, quase, sabe? Então foi meio bizarro isso. É engraçado, porque eu vejo muito isso quando você vê o estereótipo de homem no videogame, a gente tem vários tipos de personagem. Então você tem o Kratos, que é o cara, o alfa, baldão. Você tem o Nathan Drake, que é o cara um pouco mais de boa, é o cara mais malandro. Tem diversos tipos de homens héteros sendo representados, mas quando a gente vai falar do gay nos videogames, é sempre o personagem o afeminado, o medroso. Falta gente lá dentro com convivência, conhecendo coisas. Eu acho que tem duas coisas. Tem a questão de que a figura do homossexual sempre foi explorada pelo viés do humor, né? A gente sabe muito bem isso, né? Tipo, nos anos 90, na TV, você ligava lá e você ia ver um personagem gay que existia em função do humor. Então eu acho que era meio estabelecido que eles podiam ser humilhados, eles podiam ser o alívio cômico. E ao mesmo tempo você tem sim essa questão da falta de diversidade. O meio de games já foi mais... No passado ele já foi, digamos, até um pouco mais diverso, entendido como um ambiente para todos os tipos de pessoas, né? Se você pega ali o comecinho... Na época da Atari. Na época do Atari, você pega as propagandas do Atari, por exemplo. As propagandas direcionavam o Atari e os jogos da Atari, né? Tipo arcade, o console, enfim, pra família. Então você via a mãe jogando, você via o pai, você via a filha, você via a avó. É muito legal isso. Você percebia que eles estavam construindo uma identidade muito diferente daquela que a gente percebeu que se solidificou nos anos 90. Que era, tipo, garotos, adolescentes, crianças. Sempre uma coisa muito masculina. E daí força-se essa ideia de que esse espaço é ocupado por homens e feito por homens para homens, né? Tipo, conforme o tempo foi passando, a sociedade mesmo foi questionando, foi mudando, né? No começo dessa década, por exemplo, a gente percebe muito isso. Esse meio começou a se tornar mais diverso. Sim. Você vê mais mulheres desenvolvendo jogos, você vê mais pessoas que fogem do padrão homem, branco, hétero, participando da indústria. Então, com isso, você tem mais pessoas pensando em videogames, se expressando através dos videogames, né? Através das suas produções. A gente fala um pouco de games como história, games como forma de se expressar. E aí eu queria falar uma parte muito especial, muito específica, assim, da parada de videogames, que é a comunidade gamer. Eu entendo o seu receio de entrar aí. É um lugar... Assim, eu vou te falar. Eu sou uma pessoa, sei lá, eu tenho, sei lá, um cara branco, hétero, classe média baixa. Então, tecnicamente, eu estaria à vontade. Eu não consigo. Tem um motivo pelo qual eu não jogo jogos online. Eu não tenho saco. Tentei jogar LOL, chato, galera se xingando, qualquer coisa enche o saco, tipo, é um puta clima tóxico do caramba, insuportável. Mas todas as pessoas escrotas vão pro mesmo lugar e resolvem bater punheta um pro outro num círculo infinito de bronheta. Como é que essa comunidade vê, como é que essas pessoas veem o universo LGBT, como é
que essa inclusão tá de boa, não tá de boa, principalmente agora em esportes? Como é que você vê tudo isso, cara? Eu acho que, assim, pra uma mina é bem mais complicado do que pra um cara gay, por exemplo. Porque a mina, ela não tem como ela esconder o fato de que ela é uma mulher. Quando ela aparece numa partida online, independentemente do jogo, os caras vão perceber, tipo, é uma mina. Existe essa mentalidade machista. Quinta série, é uma coisa bizarra, né? Tem essa coisa, justamente, meio imatura de tratar, às vezes, a mulher como invasora naquele espaço. Vai lavar louça, vai fazer uma coisa de menininha, sabe? Não, que é aquela ideia que eu te falei, né? Tipo, de que durante muito tempo a identidade gamer foi tratada como uma coisa pra homens, né? Feitas por homens para homens. E nesse ambiente online você percebe como isso acaba atingindo especialmente as minas. Justamente porque elas têm essa dificuldade de entrar porque os caras, às vezes, são extremamente agressivos, acham que não é espaço delas, né? Eu acho que pra homens gays é um pouco menos problemático porque as pessoas não vão me atacar necessariamente por eu ser gay, porque elas não sabem disso. Uhum. A não ser que... você expresse isso. A não ser que eu me expresse isso de uma maneira mais clara. Só que o lance é preciso educação e essa ideia de que jogo, na verdade, é uma experiência social e promove experiências legais para as pessoas, de elas se socializarem, delas se conhecerem. No ambiente online, eu sinto que as pessoas, talvez pela falta disso aqui, ó, sabe? Tipo, olhar num olho, de ver que são outros seres humanos ali, perceber que existem emoções em jogo. Talvez por falta disso, as pessoas acabem sendo meio escrotas umas com as outras, sabe? Então você tem uma série de elementos ali que estão se conectando e o resultado dessa equação é toxicidade. A gente tratando as pessoas muito mal. E isso é foda, assim, porque quando você tem, na verdade, um ambiente com um único tipo de pensamento, uma única mentalidade, às vezes a mentalidade justamente do homem branco, da perspectiva do homem branco, hétero, você vai ter pouca diversidade de perspectivas, você vai ter poucas ideias. O meio independente de jogos indie, eu sinto que ele é mais variado. Sim. Porque tem mais pessoas diferentes, não só com o mesmo perfil, né? Pensando sobre jogos, sobre mecânica, sobre história, sobre o que eu consigo fazer com isso, como que eu consigo transmitir, às vezes, uma experiência diferente, inédita, uma história nova, do meu ponto de vista, às vezes sobre, tipo, uma mina negra lésbica. Ela tem muito o que dizer, e ela pode usar essa linguagem dos jogos pra falar alguma coisa que vai impactar todo mundo, sabe? Os jogos são mais diversos porque as pessoas são mais diversas. Maravilha. Rick, muito obrigado pelo papo. Valeu, cara. Muito bom, foi muito divertido, velho. Gostei muito, cara. Fico feliz pelo convite, primeiramente. Poder falar sobre essas coisas que às vezes são meio tabu, né? Tipo, tem gente que eu sinto que não gosta muito de entrar nessas questões porque desagrada um pouco. E eu entendo porque desagrada. Mas ao mesmo tempo é importante que a gente fale justamente pra que, sei lá, a gente torne esse meio mais saudável pra todo mundo, sabe? E videogames sejam apreciados por mais pessoas e se tornem cada vez mais acessível. Gosto muito do seu trabalho, gosto muito do que você faz. Então, você que tá vendo isso daí, se você quiser conhecer mais do Overloader, vou deixar um botãozinho aqui pra você se inscrever no canal do Rick. E aqui no meio vou deixar um vídeo deles pra você conhecer o trabalho deles. Tem uns ensaios irados lá que eu acho que você tem que assistir. E se você ainda não é inscrito no manual, tem um botãozinho aqui em cima pra você se inscrever. E é nóis. Valeu!